O Eufrates é um dos rios mais históricos do mundo, apresentando em muitos capítulos importantes da história humana. Entretanto, nem tudo está bem com o rio, que chocou os cientistas com o ritmo a que ele está secando. Entretanto, mais preocupantes do que a queda do volume de água são as profecias associadas com a secagem do rio Eufrates nas principais religiões do mundo. Será que a secagem desse rio está mostrando que o mundo está realmente acabando? Junte-se a nós, enquanto nós trazemos o que acabou de acontecer com o rio Eufrates que chocou os cientistas. O Eufrates é um dos rios mais proeminentes da Ásia Ocidental. Conhecido como Eufrates em turco, ele nasce na Anatólia Oriental, geralmente corre para o sul através do sudeste da Turquia, ao redor das províncias de Sanliurfa, Adiaman, Gaziantep, atravessa a fronteira para a Síria e Iraque, a partir da Mesopotâmia e deságua no Golfo Pérsico em Barça, após se juntar ao rio Tigres, em Shatt al-Arab. O comprimento total do Eufrates é de aproximadamente 2.800 quilômetros, com 971 quilômetros na Turquia. O rio Eufrates tem duas cabeceiras, os rios Karazu e Murad, que se juntam em algum lugar próximo ao distrito de Keban, na província Elazig, onde fica a represa Keban, uma das maiores da Turquia. Karakaya é outra represa significativa no rio. O rio Eufrates tem sido um centro de atividades humanas por milhares de anos. O rio Eufrates corre através do centro da Babilônia. As enchentes sazonais foram mitigadas por aterros íngremes em ambos os lados. O Tigre, outro grande rio do Iraque, correu ao norte da metrópole, unindo o Eufrates por uma grade de canais que irrigavam a terra, criando uma generosidade agrícola e contribuindo para a riqueza inigualável da Babilônia. Foi nas proximidades que o rei Hammurabi codificou um dos primeiros sistemas legais do mundo, há 3.770 anos. Ergueu muros maciços, construiu templos opulentos e uniu toda a Mesopotâmia, a terra entre os rios. Em 597 a.C., Nabucodonosor II, sem dúvida o governante mais poderoso da cidade, conquistou Jerusalém e marchou os judeus para o cativeiro, dando origem ao Salmo 137, transformado na popular canção Pelos Rios da Babilônia. Ele também projetou os Jardins Enforcados, que são considerados como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, devido aos seus terraços em camadas, generosamente regados. Na outra cidade que se aproxima da Babilônia em magnificência, proclamou o historiador grego Heródoto. Olhando para o estudo atual do rio, pode ser difícil de acreditar, mas este trecho do rio já foi uma vez uma vitrine da gestão da água na Babilônia. Marchando pelo país da Babilônia, Ciro, o Grande e seu exército chegaram aos canais que foram cortados entre o Tigres e o Eufrates, a fim de fazer circular as águas deste último, que de outra forma afogariam todo o país adjacente quando a neve derretesse sobre as montanhas armênias. Grandes canais, tão grandes quanto rios, corriam paralelamente com o Tigre e o Eufrates, e dezenas de outros cruzavam o vale, conectando os dois córregos. Quase não havia um canto no país inteiro que não estivesse bem regado. Os canais também serviam como vias fluviais para o transporte de culturas. O rio também serviu como uma rota para os guerreiros religiosos que espalharam o Islã pelo Oriente Médio. Em 656 d.C., Ali ibn Abi Talib, genro do profeta Maomé, transferiu a capital do seu califado de Medina para Kufa, no Eufrates, ao sul da Babilônia. Os campos férteis do trigo de Kufa, tamareiras, arroz e outras culturas estendidas por milhas de ambas as margens. O Eufrates tem estado no coração de muitas identidades de cidades iraquianas durante milênios e até nossos tempos modernos. Tomemos Falúdia, por exemplo. A localização estratégica da cidade no rio atraiu uma série de invasores, dos persas aos romanos, que atacaram Falúja no século III d.C. Caravanas da Arábia pararam em Falúja para regar seus camelos no rio em seu caminho para o Mediterrâneo. Uday e Qusay Hussein, filhos do ditador iraquiano, construíram vilas perto do Eufrates e criaram um lago artificial usando água do rio. Saddam Hussein construiu um de seus 81 palácios no Iraque, com vista para o Eufrates, em Falúja, em 1995. No entanto, as notícias de especialistas sobre o rio são terríveis. O rio Eufrates e Tigre no Iraque irão secar dentro de 2 décadas, a menos que sejam tomadas medidas, de acordo com o relatório do Ministério da Água do país. A má notícia é que esses 2 rios fornecem até 98% do abastecimento de água de superfície do Iraque. Na verdade, até 2040, o Iraque poderá se tornar uma terra sem rios. Qual é exatamente o problema com o rio Eufrates, fazendo com que ele seque? É muito complexo, mas as mudanças climáticas, os conflitos e a construção indiscriminada de barragens nos países vizinhos contribuíram para uma crise hídrica
que ameaça a subsistência de milhões de pessoas na região. De acordo com Berkeley Earth, uma organização sem fins lucrativos baseada na Califórnia, que se concentra na ciência climática, as temperaturas anuais do Iraque estão aumentando a um ritmo quase 2 vezes maior do que do resto do mundo. Desde o final do século XIX, o mundo aqueceu em média 1,3 graus Celsius, enquanto o Iraque aqueceu em média 2,5 graus Celsius. Entretanto, quando se fala da parte humana dos problemas do Eufrates, ele começa a mais de 1.000 milhas rio acima, perto da área de captação do rio, no leste da Turquia, abaixo das montanhas do Taurus. Por gerações, o governo turco tem estado em uma onda de construção de barragens em um esforço para gerar eletricidade e criar terras aráveis. A represa Keban, no Alto Eufrates, foi concluída em 1974. Em 1990, a represa Ataturk também foi concluída. O projeto Southeastern Anatolia, um esquema de 32 bilhões de dólares para construir 22 barragens e 19 hidrelétricas nos rios Tigre e Eufrates, irá eventualmente fornecer quase 1/4 da eletricidade da Turquia. Enquanto isso, a Síria construiu a barragem de Tabqa, a montante de Raqqa, nos anos 70, e acrescentou mais algumas barragens no Eufrates e seus tributários antes da Guerra Civil irromper o desenvolvimento. Desde que as represas turca e síria foram construídas nos anos 70, o fluxo de água para o Iraque foi reduzido em quase 2/3. Por décadas, o Iraque tem lutado com ambos os vizinhos por sua justa parte da água. O conflito chegou perto de irromper em violência no início dos anos 70, quando a Turquia e a Síria desviaram o rio Eufrates para uma série de reservatórios, quase secando o rio abaixo no Iraque. Em resposta, o governo iraquiano construiu uma rede de canais ligando o rio Eufrates ao lago Tartar, um reservatório a noroeste de Bagdá. De acordo com o ministério, o rio Eufrates só será enchido até 1/3 de sua capacidade original até 2035. Combinando com a perda de água no Tigre, ele deixará o Iraque com menos de 80% dos 53 milhões de litros cúbicos que consome a cada ano. Independentemente disso, um estudo recente do governo alemão da NASA concluiu que a bacia do Tigre e Eufrates perde água subterrânea mais rapidamente do que qualquer outro lugar do planeta, exceto a Índia. O World Resources Institute, uma organização ambiental sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos, identificou o Iraque como um dos países que enfrentará um estresse hídrico extremamente elevado até 2040. O efeito de ressecamento do Eufrates já está causando impacto nos cidadãos do Iraque. De acordo com organizações de ajuda, a atual crise da água já está ameaçando a vida de não menos de 7 milhões de pessoas no Iraque e limitando o acesso a alimentos e eletricidade. A produção de trigo no norte do Iraque pode cair em até 70%. O sistema de irrigação precisaria de uma reforma maciça para melhorar a situação, o que poderia custar entre 50 e 70 bilhões de dólares, dinheiro que a nação em dificuldade simplesmente não tem. Isso significa que a fome está se aproximando. Além disso, como as barragens secam, o fornecimento de eletricidade sofre, interrompendo a operação das instalações de saúde e outras infraestruturas críticas. As águas secas do rio Eufrates, entretanto, têm sido uma consequência não intencional. Descobertas arqueológicas. Muitos desses locais antissubmersos estão agora aparecendo à medida que os leitos do rio secam. De acordo com cientistas, o leito do rio Eufrates revelou 6 eras históricas distintas, incluindo Suméria, Acádio, Assírio, Grego, Bizantino e Islâmico. A Síria construiu a barragem do Eufrates em 1968, sem desviar o rio Eufrates para o deserto e estabelecendo lagos lá. Como resultado, o lago da barragem, que tinha um comprimento de 100 km e uma largura de 8 km, inundou os locais antigos mais importantes do rio. Apenas alguns poucos monumentos e artefatos foram salvos. Esta área abriga inúmeros cemitérios, assim como centenas de mosteiros cristãos siríacos. Quando o sol está brilhando e a água do lago está limpa, os cemitérios submersos podem ser vistos claramente. Alguns cemitérios foram descobertos na margem direita do lago, na região oeste de Raqqa. Mas a margem esquerda não foi explorada tanto quanto é mais rochosa, tornando difícil o trabalho de escavação. As águas recuadas do rio Eufrates em Aná, Iraque, revelaram a antiga cidade de Taubis. Na verdade, Mohammad Jassim, um arqueólogo iraquiano, relatou o surgimento de pelo menos 80 locais históricos como resultado do nível inferior das águas da represa Haditha. O Departamento de Antiguidades em Dohuk, região do Kurdistão, no Iraque, também anunciou a descoberta de uma cidade de 3.400 anos do Império Mitanni, que surgiu quando as águas da bacia do rio Tigre recuaram.
A cidade, historicamente conhecida como Zakiko, foi mencionada em textos babilônicos. Ela tem um palácio e vários outros edifícios, assim como uma grande cerca e textos cuneiformes que foram descobertos. Os pesquisadores ficaram impressionados com quão bem muitas das paredes, que eram feitas de lama seca ao sol e tinham estado submersas por mais de 40 anos, tinham sido preservadas. Isso é muito provável devido ao terremoto que destruiu a cidade e transformou as partes superiores das muralhas em escombros, enterrando e protegendo a cidade por séculos. Cerâmicas também foram muito bem preservadas. De acordo com Peter Faulsner, um professor de arqueologia da Universidade de Tübingen, a sobrevivência subaquática das placas de argila não queimada está próxima de um milagre. A equipe espera que as tabuletas, algumas das quais poderiam ser letras, possam lançar mais luz sobre a cidade e seus antigos habitantes. É possível que o local seja a antiga cidade de Zakiko, que foi um dos principais centros do Império Mitanni de cerca de 1500 a 1350. O império se estendeu por pouco mais de 600 milhas, estendendo-se às montanhas Zagros até o mar Mediterrâneo, e foi um dos vários reinos e estados fundados pelos indo-iranianos na Mesopotâmia e na Síria. Os Mitannis lutaram contra o Egito pelo controle da Síria nos primeiros anos do Império, até que uma trégua foi alcançada com o faraó egípcio Tutmés IV, por volta de 1420 a.C. Por volta de 1360 a.C., os Mitannis caíram no Império Hitita e os assírios rapidamente tomaram a região. Além disso, as águas do lago da represa Keban, no rio Eufrates, na região do leste da Turquia, trouxeram o histórico Castelo Hastek, que só pôde ser alcançado por barco para a superfície no ano passado. De acordo com Korkmaz San, chefe do Departamento de História de Firat, ou da Universidade do Eufrates na Turquia, o castelo é considerado um templo pré-cristão. Ele explicou que o castelo é composto por 3 andares entalhados nas rochas, com inscrições gregas nas paredes internas. O leito de água recuada do rio Eufrates e a descoberta de sítios arqueológicos não é novidade. Quando o nível das águas do lago da represa caiu nos anos 80, locais similares reapareceram. Murey Bet, um antigo monte de assentamento que remonta à era neolítica, foi um dos locais mais importantes inundados pela água da represa do Eufrates quando o lago Assad foi estabelecido. Sua descoberta lançou luz sobre o desenvolvimento agrícola da região, assim como a deificação das mulheres da época. O rio Eufrates corre através da Síria e Iraque, enquanto o rio Tigre corre da Turquia para o Iraque. Como tal, sítios arqueológicos submersos continuarão a ressurgir nestes países como resultado da secagem do rio. Enquanto isso, não são apenas os cientistas ambientais que estão prestando atenção à secagem do rio Eufrates. Este rio tem um significado especial em 2 das religiões mais populares do mundo, islamismo e cristianismo, e seus adeptos estão prestando muita atenção às profecias ligadas a este rio. Muitos muçulmanos são lembrados dos vários hadiths que mencionam a secagem do rio Eufrates. Inclusive, em breve o rio Eufrates revelará o tesouro, a montanha de ouro. Portanto, quem estiver presente naquele momento não deve tirar nada dele. Sahih Bukhari. O profeta Maomé disse: "A hora não acontecerá antes que o rio Eufrates seque para desvendar a montanha de ouro, pela qual as pessoas irão lutar. 99 de cada 100 morrerão. E cada homem entre eles dirá: talvez eu seja o único a permanecer vivo." Sahih Bukhari, Sahih, muçulmano. O profeta Muhammad disse: "O Eufrates revela os tesouros dentro de si mesmo. Quem o vê não deve tirar nada dele. Ele, o rio Eufrates, descobrirá uma montanha de ouro dentro dele." Sunan Abi Daud. De acordo com estudiosos islâmicos, muitas das profecias feitas pelo profeta Maomé há 1400 anos, particularmente aquelas referentes a sinais do dia do julgamento, se tornaram realidade. Entretanto, uma profecia a respeito da secagem do rio Eufrates e da mineração de ouro ainda não se tornou realidade. Essa é uma profecia crítica, como a guerra esperada está intimamente ligada à chegada do Mahdi. Isso não é improvável, já que a descoberta de grandes reservas de ouro no leito seco do rio pode causar renovados conflitos civis entre as várias tribos da região e até mesmo poderes externos interferindo nos negócios da região. Como tal, muitos muçulmanos estão observando de perto o destino do rio Eufrates. No entanto, eles têm um aviso rigoroso do profeta para não perseguir o ouro. No entanto, tem havido outras interpretações dessas profecias do rio Eufrates. De acordo com estudiosos, elas podem implicar um período em que a água do Eufrates será muito valiosa, como ouro metaforicamente. As receitas a serem obtidas das represas do Eufrates podem ser indicadas com a palavra ouro. Além disso, grandes depósitos de ouro e petróleo podem ser descobertos no subsolo, depois que a água do Eufrates for drenada.
Além disso, tais elementos valiosos podem ser descobertos após o afundamento da Terra. Os cristãos estão esperando não menos caos também dos eventos ao redor do rio Eufrates. Depois que Jesus Cristo diz que somente Deus sabe a hora ou o dia da segunda vinda, seus seguidores têm previsto quando isso ocorrerá. E agora parece que o rio Eufrates é a pista, a peça final para o quebra-cabeças. Muitas pessoas acreditam que as passagens-chave no livro apocalíptico do Apocalipse mostram o significado do Eufrates em cenários do tempo final. O rio Eufrates é mencionado no capítulo 16, o capítulo com a única menção ao Armagedon na Bíblia. O sexto anjo derramou sua taça no grande rio Eufrates, e sua água foi seca para preparar o caminho para os reis do Oriente. Escreve João sobre um recipiente da ira de Deus esvaziado na antiga terra da Babilônia, agora Iraque. Os exércitos dos reis marcharão através do vale do Eufrates em seu caminho para o Ar Megido, ou Armagedon, no norte de Israel. O Eufrates reaparece uma segunda vez, desta vez com um dos 7 anjos cujas trombetas advertem sobre o iminente julgamento final. Soltem os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Uma voz comanda o sexto anjo de Deus, cuja obediência libera agentes da morte que foram mantidos prontos para esta mesma hora, dia, mês e ano, e foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E para fechar o que vem a seguir. No capítulo 9, versículo 11, João descreve o líder de um exército de gafanhotos libertados para combater os humanos como Abaddon em hebraico e Apollyon em grego. Ambos significam destruidor. As baixas serão altas, não apenas entre iraquianos, mas também entre pessoas de países vizinhos atingidos por mísseis de retaliação de destruição em massa, assim como entre americanos que são alvo de terroristas armados com armas nucleares portáteis. E outros países aproveitarão a oportunidade para perseguir os seus próprios interesses, como a China tentando retomar Taiwan ou a Índia lançando um ataque total a Caxemira, resultando na Terceira Guerra Mundial. O resultado final poderia ser um holocausto nuclear que mata 2 bilhões de pessoas ou 1/3 da humanidade, mencionado no Apocalipse. Outro estudioso da Bíblia tem apontado como a Turquia, através do rio Eufrates, pode desencadear eventos de fim do mundo. Ele disse, segundo o Apocalipse, o grande rio Eufrates secará literalmente, permitindo que os reis do leste marchem seus exércitos sem obstáculos em direção a Jerusalém, a fim de participar da grande batalha final contra Jerusalém, ou o Armagedon. Curiosamente, a represa Ataturk pode ser desligada, fazendo com que o rio seque e permitindo que os exércitos do Anticristo ataquem a Terra Santa a partir do norte. Você pode ficar chocado ao saber que existe um precedente histórico da Turquia usando a barragem para represar o rio. A Turquia, por exemplo, represou o Eufrates em 1990 para encher a represa do lago Ataturk, um reservatório artificial. Ela explicou que a tecnologia já existente para interromper o fluxo do rio Eufrates poderia ser outra peça do quebra-cabeça que torna o cumprimento do livro do Apocalipse em nossa vida uma perspectiva aterrorizante. Vamos ouvir agora de você o que você pensa sobre o rio Eufrates secando nos comentários abaixo.